Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades e a gente vai destrinchar agora o sistema prisional dentro do Brasil. Vem comigo, vamos lá! Boa! Vamos lá, vamos nessa? Galera, primeiro de tudo, volta lá no primeiro vídeo, assiste as primeiras informações sobre o sistema prisional brasileiro para que a gente possa chegar aqui no mapa das principais rebeliões que aconteceram dentro do Brasil nos últimos anos. Lembrando, a maioria dessas rebeliões está associada à superlotação dos presídios e às brigas internas dessas facções existentes dentro dos presídios brasileiros. São os dois pontos que, se você foi questionado dentro de uma avaliação ou questionado dentro de uma proposta de redação, devem ser citados. Os principais problemas que ocasionam as rebeliões dentro dos presídios brasileiros são superlotação dos presídios e brigas internas das facções. Dentro do Brasil, algumas das rebeliões que mais chamaram a atenção dentro do cenário nacional, volta lá na década de 90, o Carandiru, o chamado Massacre do Carandiru, em 92. O Brasil ali caminhando para sua redemocratização, o mundo entrando dentro da nova ordem mundial. E em 92 você tem ali o Massacre do Carandiru com 111 mortos. Na década de 50, você teve no presídio da Ilha de Anchieta, em Ubatuba, 108 mortos em uma rebelião. Agora, as rebeliões mais recentes, que são as rebeliões que de repente podem estar aparecendo na prova, são as rebeliões no estado do Maranhão, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em 2010, com registro de 18 mortes, e mais recente, 2017, somente 3 anos se passaram, 2017 em Manaus, com 60 mortos. São rebeliões recentes que estão relacionados ao mesmo problema carcerário que acontecem há décadas dentro do país. Superlotação e briga interna dessas facções. Tanto que essa rebelião que aconteceu em Manaus em 2017 ocorreu por qual motivo? Nós temos duas facções no Brasil que comandam a região sudeste. O primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho. Dentro da região amazônica, você tem uma facção chamada de Família Amazônica. Você teve um preso lá do primeiro comando da capital que foi mandado para o presídio de Manaus. Só que o presídio de Manaus, comandado pela Família Amazônica, era aliado do Comando Vermelho. Então, quando esse preso do primeiro comando da capital chega em Manaus, ele é logo pressionado pela Família Amazônica, aliada do Comando Vermelho, rival do primeiro comando da capital. Espera aí, Rodrigo, então tu quer dizer que essas facções, elas têm uma atuação significativa dentro dos presídios? Infelizmente, sim. E é justamente essa atuação, intensa dentro de alguns presídios do Brasil que acabam provocando inúmeras rebeliões. Algumas dessas rebeliões, você tem aqui, algumas imagens dos motivos. A questão da superlotação, a necessidade de uma maior segurança dentro desses presídios, de uma maior fiscalização. E lembra sempre, qual é a função do presídio? A função do presídio é trabalhar com a ressocialização desse presidiário. E para isso, esse presídio tem que oferecer uma infraestrutura adequada e oferecer também formas de cursos técnicos, garantir, por exemplo, a continuidade dos estudos desse presidiário, tanto que, olha só, o Enem tem o que a gente chama de prova de presídio. Não sei se você já ouviu falar isso, tá? É a prova de presídio. Porque existe a prova do Enem tradicional e existe a prova do Enem que é aplicada para esse presidiário. Inclusive, o governo do estado, ele tem um projeto que leva a educação, que leva a aulas com professores de ensino médio, com professores que ensinam no cursinho, com alguns dos professores, inclusive, que estão trabalhando com vocês nesse curso virtual, eles dão aula lá no presídio.
para que esses detentos eles possam ser inseridos dentro ali da universidade. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, eu, o professor Rodrigo, junto com o professor André também, que trabalha com você aqui, o professor André Luiz, nós participamos da abertura desse projeto dentro do sistema penitenciário de Pedrinhas, e eu devo confessar que foi uma das experiências pedagógicas mais inovadoras que eu tive o prazer de fazer parte, porque é algo fantástico. Você levar essa educação para dentro do presídio, você está cumprindo uma das metas que o presídio deve atingir. Fazer com que esse cara ele seja ressocializado. Então, isso é algo muito bacana de ser feito. Ainda mais porque, se nós formos traçar o perfil dessa população carcerária, olha o que nós vamos ter aqui. A maioria da população carcerária brasileira, ela está em qual faixa etária? 35 anos ou mais. 35 anos ou mais é uma faixa etária que já se devia ter concluído o ensino médio, já deveria ter concluído o ensino superior e já se deveria estar inserida dentro do mercado de trabalho. Então, lá dentro desse presídio, esse estudo ele tem que ser retomado. É um dos pilares para essa ressocialização. Um outro dado também que cabe você pegar e destacar aqui é o quê? A maioria, a cor da população carcerária brasileira. A maioria das pessoas que estão dentro do presídio, negros, pretos e pardos. Quer dizer, a população miscigenada. De novo, nós estamos falando que somente esses cometem crimes e, portanto, estão nos presídios. Nós estamos traçando o perfil desse presidiário. Então, a maioria dessas pessoas são aquelas pessoas que vivem em áreas periféricas, que vivem nas áreas de favela, que vivem à margem da sociedade, onde, infelizmente, o poder público ele não atua de maneira correta, de maneira constante. E isso, com certeza, acaba empurrando uma parte dessas pessoas para a criminalidade. Lógico, existem inúmeros projetos sociais, inúmeras ONGs que atuam nessas comunidades justamente para tirar a criança, tirar o adolescente desse mundo de drogas, desse mundo do tráfico, para poder inseri-los de maneira adequada dentro do mercado de trabalho, certo? A escolaridade, a maioria tem o ensino fundamental completo, mas não concluiu ainda o quê? O ensino médio. Por isso a importância de levar essa educação para dentro do presídio. E aqueles que concluíram o ensino médio, fazer com que eles tenham a oportunidade de cursar ali um ensino superior, através de projetos como o Enem dentro do presídio, que no caso é o chamado prova de presídio, tá bom? Ok? Aí olha só, quanto é que vai custar um preso no Brasil? R$ 2.400. É um valor que custa aqui um preso em média, de 2.400 a 3.400. Quem é que paga isso? O contribuinte. São os gastos públicos. Por isso que quando nós arrecadamos os impostos, além de educação e saúde, também tem os gastos com esse presídio. Por isso é importante que esse presídio realmente funcione, para que nessa ressocialização ele consiga ser inserido de maneira adequada no mercado de trabalho e possa contribuir de maneira significativa. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Você tem aqui 25 facções existentes dentro do Brasil. Na verdade, são as 25 maiores facções de atuação dentro do território brasileiro. Existem facções que têm influência a nível nacional e que acabam, infelizmente, ditando as regras de tráfico de drogas, de prostituição e de criminalidade, tanto fora quanto dentro dos presídios. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta, tendendo a aumentar. Mas se nós reestruturarmos os nossos presídios e, principalmente, soubermos trabalhar de maneira adequada essa ressocialização, é lógico que a gente vai conseguir que essas pessoas sejam colocadas novamente na vida em sociedade e possam contribuir de maneira adequada e satisfatória para dias melhores. Tudo bem? Tranquilo? Beijo grande, fiquem com Deus. A gente se vê. Tchau, tchau. Fui!